Isso é muito claro. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19. Lá no verso, lá a partir do verso de número 11, que diz assim, verso de número 11, viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montado em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. De sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cedro de ferro, e ele mesmo e os pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí você tem lá no Antigo Testamento, vai comigo lá em Isaías, capítulo de número 63, profeta Isaías, 63. Olha o que ele diz. Deus vinga o quê? Que está aí no subtítulo da sua Bíblia. Deus vinga o seu povo. Olha o que diz. Quem é este que vem de Edom, de Borza, vestido de roupas vermelhas, roupa vistosa, que vem manchado na plenitude de sua força? E aí ele responde, sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parece com as roupas de quem pisou uva no lagar. Porque se parece com uvas, né, no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação. O meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o sangue no chão. O que o profeta Isaías está falando e João revela? Que tudo isso que nós estamos vendo aí hoje, essas nações se levantando, todos esses impérios se levantando, isso tem um dia e tem uma hora para acabar. Jesus Cristo, no capítulo 19, que diz que as roupas dele estão manchadas, chapiscadas de sangue, é o sangue das nações a qual ele virá. Pode ficar tranquilo, pode levantar o Vladimir Putin, pode levantar Macron, pode levantar quem eles quiserem, pode levantar Lula, não tem problema não. Pode levantar quem eles quiserem. Nenhum deles ficarão de pé diante do Senhor, porque Ele vai voltar para esmagar e para vingar. Isso que nós não aguentamos mais, já estamos sofrendo. E eu vou dizer uma coisa para você. No tempo, gente, é igualzinho. Preste atenção que é igualzinho. Teve um certo momento em Roma, por isso que você vai ver lá, que a gente diz que Romanos, deixa eu ver aqui. Romanos, no capítulo 13, de 1 a 7, Paulo escreveu na Romanos e exorta a obedecer às autoridades. Ele não diz que temos que obedecer às autoridades? Ele não diz isso? Porque essa tinha sido estabelecida por Deus, era uma lei estabelecida por Deus. E Pedro também, em capítulo 2, 1 Pedro 2, de 12 a 17, ele escreve também dizendo que honrar o imperador e temer a Deus são um dever de cristão. Então nós temos que fazer isso. Por que eles tinham essa ideia? Porque naquela época, o Império Romano se tornou uma divindade. O imperador que foi colocado lá em Roma começou a se tornar como um deus por causa de quê? Porque ele trouxe para aquele povo um período de prosperidade,
um período de paz, tá? Todo mundo, tanto que o apóstolo Paulo, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, ele sente prazer em dizer que é cidadão romano, para ninguém encostar nele. O cidadão romano protegia, naquele tempo, até os cristãos da época se protegiam, os imperadores. Então, naquela época, ele chegou maquiado, disfarçado. Então, até os cristãos, por isso está escrito na Bíblia, ele, num certo momento, elogia o Império Romano em Atos dos Apóstolos, mas só que quando chega, tanto que Paulo diz, não, quero ser levado a César, direto a César, para você ver o que vai acontecer. Deixa eu ir direto a César, porque eu sou cidadão romano. E aí o que acontece? Só que quando você chega em Apocalipse, a história mudou. Aquilo em que parecia bonito, lindo e maravilhoso, quando chega em Apocalipse, eles voltam para o poder de novo. Só que quando eles voltam em poder no Apocalipse, a história é totalmente diferente. Agora, como eles endeusaram um partido chamado Roma, eles endeusaram um partido chamado Roma. O povo mesmo que colocou os imperadores no poder, o povo mesmo que endeusava mesmo os imperadores romanos. E eles começaram a botar esses homens no poder. O próprio povo fizeram isso. Depois de um certo tempo, sobe ao poder um desse partido de Roma chamado Domiciano. O que esse homem faz? Esse homem agora diz o seguinte: a partir de hoje acabou o mole para vocês. A partir de hoje vocês têm que fazer um culto para mim. E quem não fizer um culto para mim, vai morrer. Primeiramente, um culto para mim, vocês vão no templo oferecer um sacrifício a mim. E se vocês oferecerem um sacrifício a mim, vocês têm um benefício do governo. Se vocês me adorarem, vocês serão beneficiados pelo governo. Mudou alguma coisa? Você vai ter o Bolsa Família, senão eu vou cortar. Vai cortar a Bolsa Família aí. Segura a tua Bolsa Família aí que vão cortar a tua Bolsa Família. Se tu não adorar, e se tu não fizer parte. E aí eu vi, não sei quem colocou o vídeo, não sei se foi o meu Giacomo Alexandre, falando lá da Venezuela, que para você receber os benefícios do governo, você tem que votar nele. Foi você, meu Giacomo? Não foi você que colocou? Tem que votar nele. Aí você ganha um benefício do governo. O Império Romano impôs esse tipo de julgo sobre o povo. E aí o que acontece? Levanta um homem, chamado apóstolo João, nesse tempo, que diz: nós não vamos nos prostrar, só vamos adorar um, Deus de Israel. Naquela época, muitas pessoas se corromperam, muitas pessoas foram para o lado do Império Romano, muitas pessoas abandonaram a fé, abandonaram o cristianismo, para servir a Roma, para não morrer na mão de Roma. E muitas pessoas estão debandando para o outro lado, para ser beneficiado pelo governo e para não morrer na mão do governo. E aí eu digo uma coisa para você, como o apóstolo João pregou naquele tempo, nós precisamos pregar nesse tempo, dizendo uma coisa para a igreja: igreja, não desanime, igreja, não se esfrie, não se desvie da presença do Senhor Jesus Cristo, porque o texto é muito claro, lá no capítulo 3, no verso de número 10, ele diz muito claro, o que ele diz lá? Abra comigo lá novamente, está na tela, benção. Olha lá. 3, 10. Ele diz uma coisa: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Vai chegar um tempo em que Deus vai... E eu vou dizer uma coisa para vocês, vai colocar a prova para saber se tu é realmente um servo e uma serva de Deus. Por isso que eu falei, o Apocalipse serve para o passado e serve para o presente. A Covid, quando veio, pode colocar ela escrito e descrito lá no livro de Apocalipse, como uma revelação. Que colocou à prova vários homens de Deus, que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja no período da Covid. Vai ser colocada à prova, essa só foi uma. E isso pode, tá, gente? Pode colocar lá que todos os estudiosos vão concretizar que essas coisas são alguns sinais evidentes que aconteceu na época do apóstolo João, está acontecendo nessa era presente.
de que essas coisas apontam para a vinda de Jesus Cristo, e qual Jesus Cristo coloca à prova a nossa fé, e aonde nós estamos enraizados, e qual é até quando nós vamos suportar e permanecer firme nas condições que nós vivemos hoje. Quantas pessoas hoje estão desanimadas, quantas pessoas hoje estão frias na fé, quantas pessoas hoje não suportam a pressão desse mundo, estão fadigados, estão cansados. Quantas doenças têm aparecido nesses últimos tempos, é a ansiedade, é a depressão, é a angústia, é crise disso, é crise daquilo. Quantas pessoas estão chegando nesse estágio. Isso é Deus colocando à prova para saber que quando Ele vier buscar a sua igreja, quem é que vai estar firme ali, perseverando e guardando a palavra da minha obediência, da minha fé. Quem é que está com a palavra debaixo do braço e abrindo ela e pregando com ousadia e com autoridade, não se desviando nem pela direita e nem para a esquerda, mantendo firme a sua postura no lugar do seu trabalho, a sua postura na sua faculdade, a sua postura onde você esteja, aonde está essa perseverança e como está ela, porque Deus vai colocar à prova. Deus vai fazer isso sim, igreja. E nós precisamos nos manter firmes e acreditar na vinda do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá. Ele falta cumprir esse mandamento, Ele falta cumprir essa promessa. Ele já veio a primeira vez e restaurou a aliança. E tem gente abandonando a aliança que Deus fez, em que Jesus Cristo morreu na cruz para restaurar essa aliança. E tem gente abandonando essa aliança por qualquer coisa desse mundo. Qualquer coisa desse mundo tira a pessoa da presença de Deus. Qualquer vento, qualquer tempestade tira a pessoa do propósito, tira a pessoa da fé, tira a pessoa da comunhão.